Há cidades que dormem, e há aquelas que foram obrigadas a dormir para sempre. Espalhadas pelos cantos do planeta, existem localidades onde o tempo simplesmente parou. Lugares que um dia transbordaram vida, sonhos e esperança, mas que hoje repousam em silêncio, envoltos em poeira, ruínas e lembranças que ecoam como sussurros de um passado esquecido. Neste vídeo, vamos explorar 3 cidades fantasmas. 3 locais onde a presença humana foi apagada de forma abrupta, quase cruel. Onde o progresso virou ruína. Onde a esperança deu lugar ao abandono. E onde o que resta é apenas o vazio e as marcas do que já foi. Começamos por Pripyat, na Ucrânia. Fundada em 1970, a cidade foi planejada para abrigar os funcionários da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. Era moderna, vibrante, com infraestrutura completa. Escolas, hospitais, centros culturais, um parque de diversões. Mais de 49 mil pessoas viviam ali. Pripyat era considerada um exemplo do progresso soviético, mas no dia 26 de abril de 1986, tudo mudou. Durante um teste de rotina, uma série de falhas técnicas e erros humanos resultou em uma explosão devastadora no reator 4 da usina. Toneladas de material radioativo foram lançadas na atmosfera. No entanto, os moradores de Pripyat só começaram a ser evacuados 36 horas depois. Nesse tempo, a vida seguiu. Crianças foram à escola, famílias saíram para caminhar. Ninguém imaginava que estavam respirando partículas letais. Quando os ônibus chegaram, a ordem era clara: levem apenas o essencial, vocês logo estarão de volta. Mas essa volta jamais aconteceu. As casas foram deixadas como estavam. Brinquedos espalhados, roupas nos varais, jantares à mesa, relógios que pararam no tempo, fotografias emolduradas por poeira, tudo congelado no momento em que a vida foi interrompida. Hoje, Pripyat permanece vazia. A cidade está localizada dentro da zona de exclusão, uma área isolada por conta da contaminação radioativa. A natureza, aos poucos, retomou o espaço. Árvores crescem dentro de prédios, animais selvagens percorrem as avenidas abandonadas. O silêncio é quase ensurdecedor. É como se Pripyat estivesse à espera, não de um futuro, mas de um acerto com o passado. Mas Pripyat não foi a única. Do outro lado do mundo, uma cidade também viu o chão se abrir, literalmente, sob seus pés. Nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, existia uma cidade chamada Centralia. Era uma comunidade pequena, mas próspera. Um típico retrato da América Profunda. Igrejas, escolas, lojas de esquina, ruas tranquilas. A cidade floresceu graças à mineração de carvão. O que estava abaixo do solo era sua riqueza. Mas, ironicamente, foi também sua maldição. Em 1962, as autoridades decidiram limpar o lixão da cidade, que ficava numa cratera abandonada de mina. Para isso, atearam fogo ao lixo, como era comum na época. O problema é que as chamas escaparam para as galerias subterrâneas de carvão. E lá, um incêndio invisível começou a se espalhar, silencioso, implacável, impossível de conter. No início, poucos perceberam, mas com o tempo, o chão começou a rachar. Fumaça saía das calçadas, a vegetação morria. O ar se tornava cada vez mais denso, tóxico. Buracos se abriam repentinamente, exalando calor e perigo. Em 1981, um garoto quase foi engolido por uma cratera de mais de 30 metros de profundidade, que se abriu sob seus pés no quintal de casa. Esse episódio foi um alerta definitivo. O subsolo da cidade estava literalmente queimando. As autoridades começaram a evacuar os moradores. Muitos resistiram. Afinal, era a única vida que conheciam. Mas o fogo não dava trégua. O governo ofereceu indenizações.
Casas foram demolidas. A cidade foi desaparecendo aos poucos. O incêndio subterrâneo continuava, e ainda continua, mais de 60 anos depois. Calcula-se que as chamas poderão queimar por mais 200 anos, talvez mais. Hoje, Centralia é praticamente uma cidade fantasma. Pouquíssimas casas permanecem em pé. A maioria das ruas foi apagada do mapa. A estrada principal, conhecida como Route 61, virou símbolo do abandono, rachada, coberta por grafites, com fumaça saindo do asfalto. O local se tornou um ponto de peregrinação para os curiosos. Mas o que encontram lá não é apenas um cenário destruído. É uma lembrança viva de como decisões simples podem gerar consequências catastróficas. Centralia inspirou lendas, histórias de terror e até filmes como Silent Hill. Não por acaso, é um lugar onde a terra queima em silêncio, onde o perigo não faz barulho, mas persiste, onde o chão sob seus pés não é confiável e nunca mais será. Mas e se eu te dissesse que existe uma cidade que foi abandonada, não por desastre natural, nem por contaminação, mas por uma razão ainda mais perturbadora? Essa é a história de Hashima, no Japão, também conhecida como Gunkanjima, a ilha navio de guerra. E olhando de longe, é exatamente isso que ela parece. Uma fortaleza flutuante, erguida no meio do mar. No auge da industrialização japonesa, Hashima foi transformada em um centro de extração de carvão. A ilha, pequena e rochosa, foi expandida com concreto. Prédios altos, túneis, escadas, dormitórios, escolas, tudo em um espaço apertado e cercado pelo oceano. Ali viveram mais de 5.000 pessoas em condições extremamente densas. Era uma vida mecânica, marcada por trabalho exaustivo e pouco descanso. As crianças brincavam nos telhados. Os trabalhadores desciam para as minas dia e noite. Mas quando o carvão deixou de ser a principal fonte de energia, o declínio foi imediato. A Mitsubishi, dona da mina, encerrou as atividades. E assim como foi construída de forma abrupta, Hashima também foi abandonada, de um dia para o outro. Em 1974, a ilha foi esvaziada. Famílias deixaram seus pertences. As máquinas pararam. E tudo ficou ali, como um cenário de teatro esquecido. Hoje, Hashima é um lugar fantasmagórico. A natureza tenta retomar seu espaço entre o concreto. As construções estão deterioradas, ameaçando desabar. E o vento do mar sopra entre corredores vazios, como se carregasse vozes de quem um dia viveu ali. Hashima também já apareceu no cinema, no filme 07, Operação Skyfall. Mas a realidade é ainda mais cinematográfica que a ficção. Porque ali, no meio do mar do Japão, repousa uma cidade que foi sugada pela própria velocidade do progresso. 3 cidades, 3 histórias reais e uma pergunta que ecoa no fim. Quando o ser humano abandona um lugar, o que será que fica para trás? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana, uma nova história que vai te deixar sem palavras.